O assunto que eu trazia aqui, senador, é também de grande importância. E inicio, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, todos que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado Federal. Dia 3 de outubro completou um ano o projeto Dimensão 22 da Força Aérea Brasileira, cujo conceito sintetiza a missão da fase de manter a soberania do espaço aéreo nacional com ações de controle, defesa e integração em 22 milhões de quilômetros quadrados. Área maior que o dobro do continente europeu. Desses 22, 10 milhões de quilômetros quadrados avançam sobre o Oceano Atlântico. A FAB é responsável pelo tráfego aéreo, obedecendo a acordos internacionais e cumpre missões de busca e salvamento para localizar e salvar em perigo na terra ou no mar. A nossa aeronáutica tem centros integrados de defesa aérea e controle do espaço aéreo, diversas torres de controle de aeródromo, vários destacamentos de controle do espaço aéreo e profissionais atuando 24 horas por dia, 365 dias por ano, com unidades operacionais em regiões estratégicas, com aviões de caça, transporte, patrulha marítima, reconhecimento aéreo e alerta aéreo antecipado, além das ações terrestres de contra-terrorismo, garantia da lei e da ordem e defesa antiaérea. Entre as diversas missões da FAB ainda estão o transporte de órgão, evacuação aérea médica, transporte aéreo logístico, transporte de urnas eleitorais, construção e recuperação de aeroportos e ações cívicos sociais nas áreas da saúde, educação, esporte, cultura e lazer, entre outras que levam direitos fundamentais à população carente em regiões de difícil acesso. O conceito de Dimensão 22 foi criado em 2013 como um referencial para o binômio controle e defesa, apoiado pelo slogan "Quem controla e defende, protege". E as asas da Força Aérea Brasileira atuam mesmo como asas que protegem. O Brasil é o quinto maior país do planeta. Seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados representam a metade da América do Sul. São mais de 23 mil quilômetros de fronteiras terrestres e marítimas. E a atuação de nossa aeronáutica vai muito além dos ares. Já atingiu o espaço com o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações, ampliou o setor aeroespacial com o projeto estratégico de satélites especiais, fazendo a transição de uma força aérea para a força aeroespacial, passando em 2016 por uma das maiores reestruturações organizacionais da sua história, com uma nova concepção estratégica. A Força Aérea 100, que trouxe também a inserção da integração do território brasileiro e seu escopo. Diante desse contexto, em 2017 houve a necessidade de relançar o conceito do programa Dimensão 22 para divulgar internamente à sociedade brasileira o cenário positivo da instituição e aliar ao controle e defesa a integração e as ações de transporte aéreo logístico, transporte de órgãos, tecidos, ações cívicos sociais, ações humanitárias, transporte de urnas eleitorais e construções de pista. Estive na Amazônia vendo de perto o trabalho árduo que as Forças Armadas lá desenvolvem. Reduzir o isolamento da região amazônica e das dispersas comunidades nela agregadas é um desafio. Nossos militares abnegados enfrentam longa distância entre as localidades. Intempéries restringem a navegação fluvial e inviabilizam uma construção de rodovias. E aí entram as ações desenvolvidas com os suportes das linhas regulares do Correio Aéreo Nacional. Mas foi a necessidade de estruturar efetivamente a integração com a Amazônia que apontou para o
também necessidade de implantação de uma malha viária na região. E é exatamente dessa necessidade que nasceu, na década de 1950, a Comissão de Aeroportos da Região Amazônia, a Comara. Existiam só 17 aeródromos na Amazônia, dos quais apenas 2, Manaus e Belém, eram asfaltadas. Hoje, após 62 anos, temos a construção e recuperação de mais de 170 pistas, mais de 70 reformas de instalações aeroportuárias e vias públicas, além do apoio prestado aos órgãos federais. A Comara já realizou obra em pistas de pouso de 140 localidades diferentes, com cerca de 300 equipamentos de grande porte, viaturas, caçambas, betoneiras, tratores, rolos compactadores, grupos geradores, usinas de concreto e mais. A FAB disponibiliza centenas de profissionais, entre engenheiros civis e elétricos, arquitetos, agrimensores, topógrafos, mecânicos e soldadores, além de projetista altamente qualificado, com mestrado e pós-graduações em segurança do trabalho. Todos dedicados a um trabalho difícil em condições adversas, com uma logística complexa entre períodos de cheia e de seca, de alagamentos e erosões. Recentemente, o avião KC-390, projeto pioneiro de construção genuinamente brasileira, fez seu voo inaugural. Essa aeronave, efetivamente, vai consolidar o significado da palavra integração, a levar cidadania à Amazônia, transportando militares e outros profissionais, insumos e produtos para suprir necessidades básicas de nossos irmãos daquela região. Temos em muito de nos orgulhar por nossas Forças Armadas, por nossa aeronáutica na Amazônia, mas infelizmente um alerta já se acendeu, o da falta de novos investimentos. Os valores aplicados pelo governo federal na infraestrutura aeronáutica já chegaram a mais de 300 milhões na década passada. Hoje estancaram em 7 milhões e 600 mil reais. Ao permanecer o baixo aporte de recursos, haverá um colapso sem precedente. E isso não pode de forma alguma acontecer. O abastecimento de alimentos e remédios, campanhas de vacinação, atendimentos médicos e serviços odontológicos nos povoados não pode parar, incluindo as aldeias indígenas. Nossos pelotões de fronteira precisam se manter com saúde e segurança e não pode deixar de receber mantimentos, combustível, munições, medicamentos e outros suprimentos. As ações humanitárias e as operações de combate ao tráfico e ao contrabando de droga não podem ser interrompidas. O Brasil acaba de eleger um novo governante. A partir de 2019, teremos na presidência e na vice-presidência da República homens diretamente ligados às Forças Armadas. Mas vejam, não é por essa afinidade do governo central com o setor militar que clamamos aqui por privilegiar esse ou aquele setor. A Força Aérea não quer privilégios, mas fazemos aqui um alerta para uma situação premente e que está logo aí à frente. Não podemos permitir a extinção da Comissão de Aeroportos da região amazônica. A descentralização em relação à Amazônia pode trazer drásticas consequências no campo social, militar e político. O Brasil precisa da atuação constante e eficiente da Comara. A FAB representa as asas que nos protegem e precisa manter em alto e bom som o grito de guerra. Controlar, defender, integrar Força Aérea do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.